Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Bem, falo daqui direto do Maracanã, sim, tá? Só vou virar a câmera para mostrar que sim, estou no Maracanã, beleza? Que não menti na thumb do vídeo. E, bem, eu tô gravando aqui de um lugar diferente, assim, né? Porque eu costumo gravar lá de cima da tribuna de imprensa. Tem aquele visual bacana, né? Do gramado do Maracanã e tudo mais. Porém, acabei descendo mais rapidamente para acompanhar a entrevista coletiva do Filipe Luiz, que criou-se muito esse clima por conta da situação que aconteceu com o Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas o Filipe Luiz, né, ele disse na coletiva que estava muito chateado com toda a situação que aconteceu, mas que quem daria mais palavras sobre essa situação seria o Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo. Então, acabou que o Filipe Luiz não falou muita coisa, né, mas ficou muito chateado, porque foi uma situação que aconteceu após uma conquista de título da Copa do Brasil, né? Mas foi isso que o Filipe Luiz falou nessa entrevista. E depois ele falou de situações que aconteceram na partida, né? No caso, ninguém perguntou ao Filipe Luiz sobre o Gabigol, né? O Filipe Luiz que acabou fazendo um pronunciamento e depois os jornalistas puderam perguntar mais sobre o jogo. Enfim, mas não vou me alongar muito nessa situação do Gabigol não, tá, pessoal? Enfim, que é um assunto também chato pra caramba, né? Convenhamos. Vou falar do que aconteceu na partida. Mais um Flamengo Atlético Mineiro. O jogo terminou empatado em 0-0 no encerramento da 33ª rodada do Brasileirão. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos e os conteúdos que eu faço. E já peço desculpa se tiver saído um ruído chato pra caramba por conta do microfone, né? É só aqui no Maracanã, sei lá o que acontece, que o microfone resolve dar esse problema. Eu gravo vídeos algumas vezes no Newton Santos, em São Januário, e não dá esse ruído, só aqui que acontece. É um negócio impressionante, cara, mas vamos lá então falar do que aconteceu no jogo, tá? E olha, foi um domínio muito grande do Flamengo na partida, né? Aliás, as duas equipes que entraram com muitos desfalques, né, por conta da data FIFA, essa situação muito bizarra que acontece aqui no Brasil, né, de acontecerem jogos durante e um dia depois da data FIFA. Que, aliás, o Flamengo vai jogar um dia depois da data FIFA e o Atlético Mineiro também, um dia depois da data FIFA. O Flamengo com muitos desfalques, né, foram 13 desfalques. Até o Filipe Luiz falou que eram 14, porque o Léo Pereira estava no banco, mas ele não pôde jogar, porque estava com problema também. Então foram muitos desfalques que o Flamengo teve, seja por lesão, seja por conta de jogadores que foram convocados para as seleções nacionais e também por problemas extracampo. No Flamengo até mesmo foram convocados o Varela para a seleção do Uruguai, o Léo Ortiz e o Gerson para a seleção brasileira e o Plata, que foi para a seleção do Equador. No Atlético Mineiro foram convocados o Júnior Alonso para a seleção do Paraguai, Alan Fran para a seleção do Equador e Eduardo Vargas foi convocado para a seleção do Chile. Lembrando, né, que no caso do Flamengo mesmo, o Eric Pulgar, ele foi convocado, mas teve uma lesão muscular, então foi cortado da seleção do Chile. O Arrascaeta, que não foi chamado pelo técnico Marcelo Bielsa, em breve vai passar, inclusive, né, o Arrascaeta vai passar por uma lesão por conta de um incômodo já há um longo tempo, que vem sofrendo no joelho. E claro, o De La Cruz, que está se recuperando de lesão também, obviamente. Então, são os desfalques aí, além, claro, né, os desfalques por lesão, muitos na equipe do Flamengo. Então, inclusive até por conta desses desfalques, né, o técnico Filipe Luiz ele teve que colocar uma formação com 3 zagueiros
com o Alexandro fechando o trio de zaga pela esquerda, um lateral esquerdo jogando zagueiro pela esquerda, né? E foi uma formação que o Filipe Luís nunca usou desde que ele... Quer dizer, ele nunca iniciou, né, com essa formação, né? Desde que ele começou a ser técnico na equipe principal do Flamengo. Então, foi uma formação com 3 zagueiros, o Wesley jogando como ala direita, né? E o Ayrton Lucas jogando como ala esquerda. Aliás, foi mais uma atuação ruim do Ayrton Lucas, né? Tá fazendo um 2024 ruim na minha visão. E na visão de muita gente também. E no Atlético Mineiro, né, a gente pode destacar, né, que o Atlético também atuou com uma linha de 3 zagueiros mais uma vez, né? Só que por conta da ausência do Júnior Alonso, que está com a seleção do Paraguai, o Gabriel Milito colocou o trio de zaga com o Saravia, né? O Saravia que é lateral direito, mas jogou como zagueiro pela direita, o Bataglia centralizado e o Lianco jogando na zaga pela esquerda. Aliás, partida ruim do Lianco hoje, hein? Sofreu o Lianco atuando nesta quarta-feira. Valeu, Emerson, um abraço. Ali para o Emerson ali, o narrador da Flá TV, meu amigo, passou ali. Então, voltando aqui, então, mais uma atuação ruim do Lianco, na minha visão. E no Atlético aconteceram os retornos do Fausto Vera e do Daverson, né? O Fausto Vera e o Daverson que não puderam jogar na Copa do Brasil diante do Flamengo, porque o Fausto Vera e o Daverson atuaram por outras equipes nas fases iniciais da Copa do Brasil. Então voltaram hoje à equipe titular, só que não teve o Zarate. O Zarate hoje foi opção. O Zarate foi opção no banco de reservas. E quem mais aqui que eu posso falar? Não, foi isso mesmo. Que o Otávio continuou na equipe titular. E aí o Bernard entrou, né? O Bernard entrou e o Paulinho ficou no banco. O Paulinho hoje foi opção no banco de reservas. Ele estava com dores no osso da canela. Então acabou que ele começou hoje no banco de reservas. Então foram mudanças, né, que os técnicos das duas equipes fizeram. Só que foi o jogo, né, praticamente na maior parte do tempo ataque contra a defesa. Cara, assim, principalmente no primeiro tempo, em que, olha só, o Flamengo teve ao todo no primeiro tempo, nas minhas contas, 14 finalizações contra apenas 2 da equipe do Atlético Mineiro. E das 14 finalizações que o Flamengo teve, 5 foram na direção do gol. E aí a gente pode enumerar aqui as finalizações que aconteceram. O Bruno Henrique chutou da entrada da área, isso aos 15 minutos. Depois, aos 19 minutos, o Matheus Gonçalves, ele acabou ali... que o Matheus Gonçalves hoje entrou também como titular, né? Nem falei sobre isso. O Matheus Gonçalves hoje entrou como titular, jogando no meio de campo, né? Não jogou pelas pontas no ataque, ele jogou no meio de campo. E aí ele fez umas fintas, tentando ali desmarcar a defesa do Atlético Mineiro. E aí ele tentou um chute com o pé direito e a bola desviou na defesa do Atlético Mineiro. E na sequência sobrou para o Michael, que acabou cabeceando por cima do gol. Depois, aos 29 minutos, o Flamengo teve uma outra chance com um chute de longe do Fabrício Bruno, que por conta da ausência do Léo Ortiz, o Fabrício Bruno foi titular, e ele chutou de longe, a bola passou à direita do gol. Aí logo no minuto seguinte, 30 minutos, teve um chute cruzado do Bruno Henrique, que a bola desviou, aí o Everson defendeu. E na sequência, o Matheus Gonçalves pegou a bola, puxou para o pé esquerdo, chutou no canto direito, o Everson defendeu. E aí depois o Flamengo teve um pênalti a favor, aos 33 minutos, que o Wesley, ele roubou a bola, isso já perto da área de defesa do Atlético Mineiro. O Wesley, ele foi correr com a bola na sequência e foi derrubado pela marcação do Atlético Mineiro, e aí o pênalti foi marcado. E aí na cobrança de pênalti, a tendência é que seria o Alcaraz que bateria o pênalti, mas acabou que o Davi Luiz foi lá, pediu para bater a cobrança de pênalti. E aí na cobrança, o Davi Luiz bateu no canto esquerdo
o Everson foi lá e fez uma bela defesa, mais uma. E na sequência o Alcaraz pegou o rebote, chutou cruzado, mandou a bola para fora. E depois, aos 43 minutos, teve uma cobrança de escanteio pela direita. O Matheus Gonçalves cobrou o escanteio, Fabrício Bruno cabeceou, mandou a bola por cima do gol. Ah, não, no caso foi no ângulo direito, né? O Everson acabou fazendo mais uma grande defesa. E depois, aos 47 minutos, cruzamento feito pelo Alexandro, que veio correndo pela esquerda, fez o cruzamento e o Michael cabeceou de novo, mandou a bola no canto esquerdo, o Everson fez mais uma grande defesa. Aliás, cara, mais uma grande atuação do goleiro Everson do Atlético Mineiro. Acho que ao todo no jogo ele fez ali cerca de 10 defesas difíceis, né? E se não fosse por ele, né, se não fosse pela atuação do goleiro Everson, o Flamengo teria vencido o jogo desta quarta-feira. O Flamengo merecia vencer mesmo, né? Diante do grande volume de chances que criou e que o goleiro Everson acabou fazendo grandes defesas. E aí no segundo tempo, né, já no início do segundo tempo, o Atlético foi salvo pela trave, num chute do Matheus Gonçalves, que ele pegou a bola pela direita, puxou para o pé esquerdo e finalizou. A bola bateu na trave direita. E aí, nessa ocasião, foi a trave que acabou salvando o Atlético Mineiro. Depois teve um cruzamento que veio da direita, a bola chegou até o Ayrton Lucas, que finalizou, mas acabou batendo em cima da defesa do Atlético Mineiro. Cara, foi um volume muito grande de oportunidades que o Flamengo teve. Hoje acabou que não venceu por conta do goleiro Everson, que fez defesas importantes. O Atlético ele só foi crescer no jogo mesmo mais para os minutos finais. E principalmente com a entrada do Paulinho, né? O Paulinho entrou no decorrer do segundo tempo e foi ele que acabou ali criando as chances mais perigosas, né? Teve um contra-ataque aos 36 minutos, que a bola chegou até o atacante Alisson que entrou no decorrer do segundo tempo também. O Alisson depois tocou para o Paulinho, que recebeu da entrada da área e mandou por cima do gol. 39 minutos, o Atlético, cara, teve uma sequência absurda de finalizações, em que muitas a bola acabou batendo em cima da defesa do Flamengo. E aí na sequência o Paulinho acabou chutando, a bola passou à esquerda do gol. Foi um chute perigoso também. E aos 41, o Gustavo Scarpa pegou a bola pela direita, chutou de fora da área, a bola foi no canto direito e o Rossi acabou defendendo. Então nessa sequência de finalizações, né, o Atlético quase que acabou marcando o gol. Mas assim, de uma forma geral, o Flamengo teve esse volume muito maior de oportunidades, de finalizações, e que acabou parando no goleiro Everson. E na equipe do Atlético Mineiro, né, o Davidson teve uma partida abaixo, o Hulk também eu achei que teve uma partida abaixo. O Bernard, então, cara, que começou hoje como titular, né, foi bem abaixo dos outros, né, então assim, porque o Atlético mal atacou, mal conseguiu atacar assim em um volume grande, sabe, de finalizações, enfim. Então acabar o Hulk, o Davidson, o Bernard, eles tiveram uma partida muito abaixo também por conta disso. Então 0-0 no placar e, como falei já, eu vou repetir aqui, graças a uma grande atuação do goleiro Everson. E vou falar aqui uma coisa, cara, por esses jogos que o Everson fez recentemente, né, e principalmente contra o Flamengo, o Everson, cara, ele poderia merecer sim uma chance na seleção brasileira. O negócio é que agora a próxima data FIFA mesmo vai acontecer só em março. Então, daqui a 4 meses. Então, esse é o detalhe, mas, cara, o Everson, para mim, ele vem atuando até melhor que o Everton do Palmeiras, que foi convocado para o Brasil, enfim. Então, um 0-0 no placar, em que o Flamengo poderia ter vencido o jogo. Bem, o Flamengo agora está em quarto lugar com 59 pontos, está ali a 9 pontos atrás
do líder Botafogo. Assim, cara, eu até já falei no vídeo anterior mesmo, né? O pós-conquista da Copa do Brasil, que eu acho que o Flamengo agora está em feliz 2025, porque acho que é muito difícil de alcançar o Botafogo, né? Apesar de que tem uma chance matemática, mas sinceramente acho muito difícil de acontecer do Flamengo terminar na liderança, né? Com o título, obviamente, acho muito difícil. Daqui agora para mim, e vou repetir, feliz 2025. Na minha visão, tá? O Felipe Luiz ele pode dar mais oportunidades a garotos da base do Flamengo. Até hoje mesmo o Felipe Luiz colocou o zagueiro Cleiton, o atacante Shola, entrando nos minutos finais da partida, estreando na equipe profissional do Flamengo. O Shola, que é um nigeriano, que é uma das grandes promessas da base do Flamengo, teve a oportunidade dele de atuar por alguns minutos na partida desta quarta-feira aqui no Maracanã. Então acho que é uma oportunidade também para o Felipe Luiz dar um ritmo, dar chances, oportunidades também a jovens da base, né, Flamengo, enfim. Mas o Felipe Luiz ele falou que vai escalar o que tem de melhor, né? Claro, né, vai começar com a sua equipe titular, mas pro decorrer das partidas ele pode dar também essa minutagem para os jovens do Flamengo. Para o Shola, para o Cleiton. Hoje ele colocou no banco de reservas, né, por conta de muitas ausências. Ele colocou o da Mata, que é zagueiro, o Daniel Salles, que é lateral direito, né, foram opções no banco de reservas, além do Fabiano, do Guilherme, enfim. Então, pode ser uma oportunidade também nessas 5 próximas partidas, nessas 5 últimas partidas que o Flamengo terá até o final da temporada. Então, Flamengo em quarto lugar com 59 pontos, já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Então, como falei, já um feliz 2025. Já o Atlético Mineiro é uma situação que, ao meu ver, é muito perigosa, porque o Atlético ele ainda vai disputar a final da Libertadores, é verdade, contra o Botafogo no dia 30, mas se der ruim para o Atlético Mineiro na final da Libertadores, corre risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem. O Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 42 pontos, e aquela possibilidade, né, que a gente pode ter um G8, dos 8 primeiros colocados se classificarem para a Libertadores, ou então pode abrir um G9. Isso, se acontecer o Atlético perder a final da Libertadores, né, aí o Botafogo for campeão, e o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, olha só. Então pode ter um G9. Então, assim, o Atlético Mineiro, que está agora 6 jogos sem vencer, precisa abrir o olho contra essa situação no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o próximo compromisso do Atlético Mineiro será contra o Atlético Paranaense, no sábado, 6h30 da noite, no horário de Brasília, lá na Liga Arena, em Curitiba, que é um jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Vai ser o último jogo atrasado que será cumprido, né? E aí vai estar, depois disso, todo mundo com 33 jogos no Campeonato Brasileiro. E é um duelo contra o Atlético Paranaense, que está lá brigando contra o rebaixamento, lá na Liga Arena. Então, assim, vai ser um jogo também complicado para o Atlético Mineiro. E o Flamengo, né, vai enfrentar o Cuiabá, também na quarta-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Então, esse vai ser o próximo compromisso do Flamengo aí também no Campeonato Brasileiro. Beleza? Então, se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com todo mundo, tá bom? E nesta quinta-feira farei um vídeo pós-jogo da seleção brasileira, hein, que vai ter um duelo, ao meu ver, difícil contra a seleção da Venezuela. Vai ser lá na Venezuela. Então, vou fazer um vídeo pós-jogo do que foi a atuação da seleção brasileira. Beleza? Então, fica o convite
para esse próximo vídeo, tá bom? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.